A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. Eu vim te convidar a adorar, a meditar na palavra do Senhor Jesus. Por isso, ouça este louvor. É tanto sofrimento que vem ao seu encontro para te destruir. Aleluia, Jesus. Soprando a alegria, tirando o motivo de sorrir. Feito um barco à deriva em alto mar, nos teus olhos só vontade de chorar. Coração dentro do peito angustiado, vendo todos os seus planos fracassados. Mas hoje eu vim aqui pra te dizer, trago uma mensagem pra você, de alguém que te ama. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. Que Deus tremendo! Ele é aquele que venceu a morte, provando para todos que é o mais forte. Que Deus tremendo! Ele quer te ajudar e fazer você vencer. No nome dele creia que você vai vencer. É somente confiar neste Deus que tem poder. Aleluia. Eu tenho certeza que se Deus me trouxe esse louvor ao meu coração e a palavra também que o Senhor, aleluia, me lembrou no dia de hoje para que eu trouxesse e compartilhasse com você aí do outro lado. É uma palavra poderosa de ânimo, é uma palavra de renovo, é uma palavra, louvado seja Deus, que vai aonde ninguém mais vai, porque está escrito que a palavra dele vai na divisão de ossos, juntas e medulas. Por isso, escute mais uma vez. Oh, aleluia, porque ele veio te lembrar. Ele veio te lembrar quem ele é. Ele veio te lembrar tudo aquilo que ele pode fazer e tudo aquilo que ele é capaz. Glória a Jesus. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. Que Deus tremendo! Ele é aquele que venceu a morte, provando para todos que é o mais forte. Que Deus tremendo! Ele quer te ajudar e fazer você vencer. Vencer é somente confiar nesse Deus que tem poder. Ele é aquele que abriu o mar para todo o povo de Israel passar. Que Deus tremendo! Ele é o mesmo. Ele é aquele que venceu a morte, provando para todos que é o mais forte. Que Deus tremendo! Tenha certeza que Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo hoje e ontem será eternamente. Ele é o grandioso Deus. Eu gostaria de começar a palavra de hoje, não é sobre essa palavra que o Espírito Santo, aleluia, me pediu para trazer aqui ao seu coração, mas é uma palavra que está lá escrito, louvado seja Deus, em Zacarias capítulo 12, nós vamos ler apenas o primeiro versículo.
E eu tenho certeza que Deus ele vai falar contigo de forma poderosa, porque assim, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Abba, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, o nosso pastor. Louvado seja Deus. Zacarias, capítulo de número 12, nós vamos fazer leitura do primeiro versículo. Louvado seja Deus. Estou aqui apenas procurando um fundo musical, para que assim a gente possa entrar na palavra e Deus falar poderosamente ao meu e ao seu coração. Louvado seja Deus, porque em tudo Ele é fiel. Zacarias capítulo 12, versículo de número 1. Não é sobre essa palavra que nós vamos fazer menção por base daquilo que Deus quer nos entregar, mas o Senhor também me lembrou dela enquanto Ele me lembrou das outras que Ele me disse que era para falar aqui. E diz assim, Zacarias capítulo de número 12, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor o que estende o céu, o que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Nos diz a palavra que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai falar com um homem por nome de Zacarias. Louvado seja Deus. E a palavra vem dizer aqui que Zacarias, louvado seja Deus, ele recebe ali um prenúncio, algo poderoso da parte do Senhor, mas o contexto vem dizer aqui, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor, aquele que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Olha só como Zacarias, esse Zacarias aqui mencionado é um livro, tá? Não é Zacarias lá, o pai de João Batista, é em outro tempo, é outra pessoa. Louvado seja Deus. Mas o que nós vamos nos ater aqui é a forma que Deus se apresenta para Zacarias e a forma que Deus ele começa ministrando aquilo que ele quer falar. E quando o Espírito Santo falou comigo através da palavra que ele queria falar com aquela pessoa que iria ouvir, você aí do outro lado, o Espírito Santo me lembrou também desse texto. Louvado seja Deus, que vem dizer que Deus estende os céus. Imagine só, né? Quem já teve o costume de lavar a mão ou de torcer um cobertor muito pesado, sabe que é difícil de estender. Agora imagine só que a Bíblia vem dizer que Deus ele estende os céus. Imagine só, Deus pegando o céu e estendendo. Para muitas pessoas, pode parecer algo simples o texto, mas o texto vem mostrar a grandiosidade de Deus, vem mostrar o poder, a soberania, a força. Louvado seja Deus, o seu soberano. Mas eu vou deixar esse texto para outro dia, porque o Espírito Santo só queria que nós viéssemos a lembrar que Ele funda a terra e Ele é quem coloca o espírito do homem dentro dele. Louvado seja Deus. Se você quiser fazer a leitura desse texto, tá lá em Zacarias, capítulo de número 12. Nós lemos apenas um versículo e eu tenho certeza que se fosse apenas essa palavra, Deus já teria falado ao seu coração. Mas Deus me entregou algo também muito poderoso e eu vou compartilhar contigo. Eu vou ler uma passagem que está lá no livro de Êxodo, capítulo de número 14, glória a Deus, e versículo de número 15, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Louvado seja Deus. Livro de Êxodo, capítulo 14, verso de número 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus também me trouxe a lembrança, e você vai entender por que eu vou fazer leitura desses textos logo em seguida. Livro de Mateus, capítulo também 14, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para muitos pode parecer coincidência, mas quando eu vim abrir, eu vim lembrar onde estava, o Espírito Santo confirmou aquilo que ele queria trazer para nós. E diz assim, Mateus 14, nós lemos
Louvado seja Deus. Êxodo 14, agora nós vamos ler Mateus capítulo 14, versículo de número 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Livro de Mateus, capítulo 14, no seu verso de número 22. Agora nós vamos fazer a leitura de um texto que está lá no livro de Atos. Louvado seja Deus, capítulo de número 27, que diz assim: Glória, glória a Deus. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entraram Paulo e alguns outros presos e um centurião por nome de Júlio, da corte Augusta, e embarcando nós em um navio, Andramítino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônio e Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom. Louvado seja Deus. E eu vou pular para o versículo de número 7, que diz assim: E por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte do Cnido. E eu vou parar por aqui, porque é um contexto um pouco grande. E eu vou pular para o versículo 23, que diz assim: Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Eu gostaria de glorificar, e você do outro lado também pode se juntar e glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Eu glorifico a Deus, porque quando Deus me lembrou dessa passagem hoje, Ele também me lembrou dessas outras. E eu perguntei ao Espírito Santo: Deus, o que o Senhor quer falar com quem vai ouvir e comigo também, é claro. Né? Porque antes da palavra chegar aí, ela também chega aqui. Louvado seja Deus. E Deus falou comigo. Se você olhar no Novo Testamento, no Velho Testamento, você vai ver que Deus, Ele está sempre trazendo o povo para passar para o outro lado por algum motivo. Nós vamos ver lá em Êxodo que o povo estava escravizado há cerca de 430 anos e Deus levanta Moisés para ser ali uma espécie de libertador. Louvado seja Deus, representando a figura de Cristo que iria vir no Novo Testamento. E a Bíblia vem dizer que quando Jesus ele vem, ele fala com os discípulos: passemos para o outro lado. E algo interessante acontece, muito parecido nos dois cenários, no Novo e no Velho Testamento. Nós vamos ver que o povo ele passa no mar a pé enxuto. Louvado seja Deus, mas no Velho Testamento o povo passa pelo mar, né? O mar se abre, o mar vermelho. Você conhece essa história que Faraó perseguiu e o Faraó ficou lá junto com seus cavalos e seus cavaleiros, e glória a Deus por isso. A palavra do Senhor vem dizer que lá no Novo Testamento acontece algo onde os discípulos eles estão dentro de um barco e as ondas começam a vir muito forte, de fato que os discípulos eles se desesperam. E aqui o Espírito Santo falou grandemente ao meu coração. Lembra do texto de Êxodo? Lembra do texto, louvado seja Deus, onde os discípulos passam no mar? Agora eu vou te trazer à memória outro texto, que está lá no livro de Atos, onde a palavra do Senhor vem dizer que Paulo, ali um apóstolo de Cristo, nos diz a palavra que Paulo era perseguidor, mas ele tem um encontro verdadeiro com Cristo e ele passa a servir a Cristo com todo o seu amor. E a palavra diz que por esse serviço, Paulo ele também passa a ser perseguido. E ele está indo ali numa viagem para Roma, porque ele precisa ser apresentado para um homem, louvado seja Deus, da corte de Roma, onde ele iria ser julgado. Mas dentre essa viagem, nos diz a palavra que acontece um naufrágio.
Mas a palavra diz que todas aquelas pessoas que estavam dentro daquele navio não morrem, porque o anjo do Senhor aparece para Paulo. E a Bíblia vem dizer que quando tudo isso acontece, eles naufragam, mas ninguém morre, e eles vão parar numa ilha chamada Ilha de Malta. Você pode observar os textos lá no livro de Atos. E a palavra nos diz que aquele povo, eles passam para o outro lado também, né? E o que Deus ele quer falar comigo e contigo é que, independente da dificuldade, né, os tempos eram tempos totalmente diferentes, mas nós vamos ver o Velho Testamento, o Novo Testamento, e depois da morte de Cristo, Cristo ressurreto, quando ali começa a ser fundada a Igreja do Senhor, nos diz a palavra que acontece algo muito parecido com o que também já aconteceu. E o que Deus quer falar comigo e contigo é que Ele sempre vai ter um outro lado para você. Ele sempre vai ter um novo horizonte, Ele sempre vai ter um novo caminho e Ele vai abrir este caminho para que você possa passar. Pode até parecer que você não vai chegar do outro lado. Poderia até parecer que os israelitas que estavam de frente àquele mar vermelho não iriam chegar do outro lado. A palavra vem dizer que eles estavam de frente ao mar vermelho e não tinha saída, porque do outro lado nos diz a palavra que estava ali, louvado seja Deus, rochas e outras coisas que impediam que tivesse outro caminho. Não tinha outro caminho, era só aquilo ali. E nos diz a palavra que Deus ele não deixa eles ir pela terra ali onde teria os filisteus para que não houvesse guerra, porque eles tinham acabado de sair do Egito, né? Eles eram escravos, eles não se alimentavam bem, então Deus ele tem todo esse cuidado. Deus ele leva o povo pelo caminho do Mar Vermelho. Mas depois que passa milhares de anos, a palavra do Senhor vem dizer que Deus, ele fala assim com os discípulos, né, por intermédio de Jesus: entra no barco porque nós vamos passar para o outro lado. E talvez para você essa travessia para o outro lado não tenha sido fácil. Assim como não foi para Moisés, porque a palavra vem dizer que Deus diz assim para Moisés: Moisés, por que tu clamas a mim? Diz ao povo que marche. Tu toca nas águas que as águas vai se abrir. E Deus está falando com você neste exato momento. Louvado seja Deus, que aquilo que parece imenso para você, que aquilo que parece que não tem caminho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquilo que parece que não tem resolução, aquilo que parece que não tem saída, Ele é o Deus que faz com que você chegue aonde Ele quer que você chegue. Nos diz a palavra que o anjo do Senhor aparece, louvado seja Deus, a Paulo e diz assim: olha, Paulo, importa que tu te apresentes a César. Deus tinha uma obra, louvado seja Deus. Deus queria ser conhecido também ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aonde Paulo iria chegar. Por intermédio desta situação, Deus ele quer ser conhecido. Nos diz a palavra que todo o território, louvado seja Deus, ali próximo do Egito, soube o que aconteceu. Nos diz a palavra que quando, aleluia, os israelitas começam a chegar na terra prometida, os outros povos, eles já começam a se atemorizar diante daquilo que Deus tinha feito lá no Egito. Você tem noção de que aquilo que acontece contigo, aquilo que muitas das vezes para você pode ser um mar vermelho, louvado seja Deus, pode ser uma tempestade, assim como os discípulos enfrentou, ou pode ser um naufrágio, assim como, aleluia, Paulo enfrentou. Mas nós vamos ver que todos eles passam para o outro lado. Nós vamos ver que eles conseguem chegar no destino onde Deus estabeleceu que eles chegariam. Porque Deus é aquele Deus que não importa a imensidão, não importa a profundidade, não importa. Nos diz a palavra que Ele diz: se tu passares pelo fogo, eu passareis contigo. O livro de Isaías está dizendo: se nas águas tu passares, tu não vai te submergir, porque eu sou contigo. Nós vamos ver que a história praticamente se repete. Se você pegar o contexto, você vai ver que em nenhum momento eles estavam só. Em nenhum momento Deus os abandonou ali naquela própria situação à mercê, não. Deus veio dizer que você não está sozinho, que assim como Moisés enfrentou o Mar Vermelho, assim como os discípulos enfrentou a tempestade, assim como Paulo enfrentou um naufrágio, louvado seja Deus, talvez você esteja enfrentando uma situação onde você precise passar para o outro lado, mas talvez o outro lado para você seja muito distante, talvez seja uma imensidão de situações que você não sabe como fazer, como passar, como alcançar, mas Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que me trouxe aqui e veio
te dizer que Ele é o mesmo, que Ele não mudou, que Ele continua sendo aquele que abre caminhos. Nos diz a palavra que os discípulos, Jesus, ele pede os discípulos para entrar no barco. Os discípulos, eles entram no barco e eles vão, e Jesus fica ali se despedindo da multidão, e depois Jesus ele vai orar. E o barco vai se distanciando. E essa passagem você deve conhecer, é onde, louvado seja Deus, a palavra do Senhor vem dizer que Jesus ele anda sobre as águas porque o barco estava distante. E quando Jesus ele anda sobre as águas, ele está querendo dizer: eu domino regiões marítimas, eu domino regiões, louvado seja Deus, terrenas, eu domino regiões celestiais, eu domino regiões das baixas profundezas. Jesus, se nós pegarmos o contexto, nós vamos ver que o mar se abre e Jesus está dizendo assim: eu domino a terra. Aí no contexto ali dos discípulos, nós vamos ver que o mar não se abriu, mas os discípulos passou por cima ali e Jesus vem e anda sobre o mar. E Jesus está dizendo assim: olha só, 3 estágios de 3 situações muito graves. Jesus ele abre o mar, o povo passa a terra e Deus está dizendo: eu domino a terra. Aí no tempo de Jesus, quando ele vem, acontece toda essa situação com os discípulos, onde Jesus diz: vamos passar para o outro lado, e vem uma tempestade e açoita o barco, de forma que o barco quase vira, e Jesus vem andando sobre as águas, e Deus está dizendo assim: eu domino as águas. Aí vem uma situação lá no livro de Atos, louvado seja Deus, onde a palavra do Senhor vem dizer que acontece um naufrágio. Deus está dizendo assim: ainda que haja naufrágio, ainda que aparentemente pareça que você perdeu tudo, ainda que pareça que não tem como reconstruir, o importante é que você está vivo, o importante é que você sobreviveu, e o importante é que, louvado seja Deus, você vai chegar na ilha de Malta. Nos diz a palavra que Paulo ele chega na ilha de Malta. E quando ele chega na ilha de Malta, muitas coisas ali acontecem. Você pode ler o contexto, você pode ler o livro de Atos e você vai entender o que acontece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor, o livro de Atos, lá no seu capítulo de número 27. E no capítulo de número 28 vem dizer: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E aqui eu quero declarar um escape para a sua vida, que eu quero declarar que você vai conseguir sim chegar do outro lado. O outro lado pode ser um sonho, o outro lado pode ser algo que, humanamente falando, é muito difícil. O outro lado pode ser uma conquista, uma vitória. O outro lado pode ser uma cura. Eu não sei. O que aparentemente para você pode ser imenso, porque o mar vermelho era imenso. Ali o mar da Galileia, onde os discípulos enfrentaram a tempestade, era um mar imenso e ainda por cima bravo, como o próprio texto relata. E a palavra também vem dizer que Paulo enfrenta um naufrágio. Então eu entendo que aqueles homens tiveram que se esforçar, nadar para poder chegar até uma ilha. Mas eu acho interessante que o anjo do Senhor apareceu para Paulo e disse assim: olha, Paulo, você não vai morrer e ninguém que está aqui dentro do barco também não. Todos eles eu entrego nas tuas mãos, por conta da vida de um homem de Deus. Cerca de 200 homens. Era um navio onde se carregava ali prisioneiros. E a palavra vem dizer que cerca de 200 homens sobreviveu por conta de um homem que estava dentro do barco. Talvez você não tenha ideia que a sua oração, o seu pedido, a sua obediência, o fato de você ser temente a Deus, de você ser fiel a Ele, livre muita gente que está dentro do barco, mas que às vezes nem reconhece. Porque a palavra do Senhor vem dizer que Paulo, louvado seja Deus, estava dentro do barco e Paulo dizia assim: não faça isso não, vamos fazer assim, porque vai vir uma tempestade e tal, mas o povo não ouvia ele. Mas o interessante é que mesmo o povo não ouvindo, teve que entender e teve que saber que Deus era com Paulo. E assim também eu declaro sobre a sua vida. Assim eu declaro que muitas pessoas que não creem, que muitas pessoas que duvidam que Deus é contigo, vai ter que entender que verdadeiramente Deus é contigo. Porque interessante é que
Ao que tudo indicava, ia ter ali um acabamento de tudo, porque o navio naufragou, não sobrou nada, eles pegaram as cargas, jogaram no mar, mas eles sobreviveram. Nos diz a palavra que Jesus ele anda sobre as águas e ele acalma a tempestade. Nos diz a palavra que Deus ele fala com Moisés: Moisés, toque nas águas. Dentro dos três contextos, Deus fala com Moisés, Jesus fala com os discípulos e Deus envia um anjo para falar com Paulo. Sabe o que isso significa? Que em nenhum momento você e eu vamos estar sozinhos. Porque comigo e contigo está aquele que está lá escrito, que estende os céus lá no livro de Zacarias. Aquele que diz: louvado seja Deus, que Ele quem firma a terra. É Ele quem dá firmeza, é Ele quem põe o espírito dentro do homem. Eu acho interessante que todos nós em algum momento vamos passar para o outro lado. Passar para o outro lado significa passar por uma situação difícil, passar por algo que talvez você não saiba nem como fazer para resolver. Talvez uma situação em uma empresa. Louvado seja Deus, pessoas aqui que têm as suas próprias empresas, né? Que tem ali o seu próprio ganho ali, né? Seu CNPJ, que muitas das vezes passa por uma crise. Mas Deus vem dizer para você que Ele é o mesmo, que Ele não mudou. Que da mesma forma que essas pessoas conseguiram chegar do outro lado, eles atravessaram aquela batalha. Eles venceram aquele estágio, eles passaram para o outro lado. O povo, eles passam para o outro lado, louvado seja Deus, eles caminham no mar em terra seca. Nos diz a palavra que Jesus ele entra no barco e os discípulos chegam do outro lado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eles chegam do outro lado, eu acho interessante que Jesus ele vem fazer uma pergunta aqui, né, aos discípulos, e ele diz assim: homens de pequena fé. Que a nossa fé ela possa ser aumentada todos os dias. Que você possa receber esta palavra na tábua do seu coração e que você possa se lembrar que Deus ele não mudou. O mesmo Deus que esteve ali no tempo de Moisés, que esteve no tempo dos discípulos, que esteve no tempo, aleluia, de Paulo, é o mesmo Deus que está comigo e contigo. Ele nos deixou uma promessa poderosa na Bíblia: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é aquele que dá a primeira e a última palavra. Não existe palavras na metade do caminho. Não existe palavras, não existe setas, não existe nada que possa, louvado seja Deus, sobrepor a palavra que foi dita de Deus sobre a sua vida no início. Aquilo que Ele te entregou e também no fim. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aumente a sua fé, leia as escrituras, tome posse daquilo que está escrito. Reconheça que somente Ele pode, chame ajuda. Louvado seja Deus. Eu acho interessante que Moisés, quando chega diante do mar, ele dizia: agora o que nós vamos fazer? E ele pergunta para Deus e Deus diz assim: ó Moisés, diga ao povo que marche, viu? Diga ao povo que marche, porque a minha parte eu já fiz, eu já abri o caminho, eu já tirei vocês do Egito, agora é marchar. Marche, não olhe para trás, não desista, vá adiante, vá à frente. E nos diz a palavra que Moisés então toca nas águas e as águas elas se dividem em paredes. Louvado seja Deus. E Deus ele faz um caminho no meio das águas e faz parede de águas. Será que eu e você temos a noção da experiência do milagre que aquele povo passou no meio do deserto? Talvez você esteja vivendo um deserto em alguma área da sua vida, mas o Deus que me trouxe aqui, Ele veio te dizer que Ele é especialista em resolver coisas que para mim e para você é imenso. Eu imagino o povo olhando para o mar e pensando: meu Deus, quanta água, quanta imensidão de mar. Eu imagino os discípulos olhando para os ventos e pensando: quantas ondas, quanto é difícil. Eu imagino
Paulo ali no meio do naufrágio, o navio afundando, e ele pensando, não vamos submergir, porque Deus, ele deu uma palavra de que todos nós iríamos sobreviver, e nós vamos chegar assim na ilha de Malta, porque assim o anjo do Senhor a quem eu sirvo, e assim o anjo do Senhor descreveu. Será que você tem noção de que você não está sozinho? De que você não passa por nenhuma luta, por nenhuma peleja sozinho? Oh, porque aquele que peleja por nós está conosco. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que vai adiante de nós na peleja. E ele peleja com justiça. Medite nesse texto, medite nessas palavras ao qual foi mencionado. Volte, se você não lembre qual foi a referência do texto onde está escrito. Louvado seja Deus, volte no vídeo. Leia, pegue a sua Bíblia, abra, que Deus ele vai falar mais profundamente ainda contigo. Eu creio que esta palavra alegrou o seu coração. Eu creio que essa palavra te motivou assim como me motivou. Eu creio que o Espírito Santo que se revelou aqui para mim, se revelou aí também para ti. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar esta palavra contigo. Se você sentiu Deus falar na tauba do seu coração, louvado seja Deus. Que você possa compartilhar e nos ajudar na obra missionária. Que Deus te abençoe poderosamente. Lembre-se que não há imensidão de problemas, não há imensidão de dificuldade, não há imensidão que ele não possa resolver. Ele é Deus. Ele é aquele que estende a imensidão dos céus. E imagine Deus estendendo os céus com as mãos. Imagine, eu fico imaginando quanta grandeza, quanto ele é um Deus de maravilhas. E quando nós entendemos quem é Deus e quem nós somos em Deus, nós reconhecemos que ele pode tudo. É por isso que Jesus ele vem dizer, operando Deus, operando eu, quem impedirá? Eu gostaria de fazer a nossa declaração de fé, aquela declaração que nós sempre fazemos aqui, porque ele vive, ele reina e ele vive, e ele tem cuidado de nós. Que Deus ele continue cuidando de ti, cuidando da sua casa, que você possa tomar posse dessa palavra. Que assim como Paulo creu e confiou que ele iria chegar em Malta, e ele chegou, que assim também você possa crer e confiar que tudo isso aí vai ser resolvido em nome de Cristo Jesus. Porque não há nada impossível para Deus. Operando ele, quem impedirá, assim está escrito lá no livro de Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele é. E não há o que possa fazer escapar das suas mãos. Operando ele. Quem impedirá? Não há quem possa impedir o trabalhar de Deus e o efetuar. Não há quem possa se colocar no caminho de Deus e permanecer de pé. Não há quem possa dizer, louvado seja Deus, não vai passar não, porque eu vou perseguir. O Egito estava perseguindo o povo de Deus. E disse assim, nós nos arrependemos de liberar eles, vamos atrás, vamos perseguir, vamos massacrar, vamos alcançar. E Deus está dizendo, eu vou abrir um caminho, eu vou abrir o mar, eu vou fazer algo tão poderoso que ninguém nunca viu. E é assim que Deus ele vai fazer contigo, você crê? Você crê que Deus é aquele que deixa o adversário confundido? Você crê que Deus ele pode fazer infinitamente mais? Eu imagino que o povo israelita nunca tinha pensado que eles iriam sair do Egito um dia pelo mar. Uma pessoa que não tinha, louvado seja Deus, nem alimento direito, como é que ia ter provavelmente um barco? Aí Deus diz assim, não vai sair de barco não vai sair de carroça, vai sair andando pelo meio do mar, porque eu vou abrir um caminho. Que Deus maravilhoso é esse? Esse é o Deus que, se você crê, ele faz maravilhas. Eu deixo aqui a paz de Cristo, um abraço em Cristo Jesus. Que Deus ele possa te fortalecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até mais. E assim, medite na referência do texto. E Deus ele vai continuar falando ao teu coração. Tome posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.